Vem comigo, eu vou te mostrar. Muitas das vezes, o discurso dos líderes e chefes de igrejas é que a igreja é o corpo de Cristo. Mas quando leem a Bíblia, nos ouvidos dos ouvintes, o que soa é que aquela igreja que ele frequenta é o corpo de Cristo. Isso é o discurso. Pois, quando as pessoas se aproximam dessas igrejas, praticamente são aliciadas a irem em seminários para participarem de estudos, particularmente daquela igreja. Geralmente esses estudos são regados a dons espirituais que fortalecem a tese e o pensamento daquela liderança. Geralmente é desdenhando a igreja do qual ele veio e exaltando a nova igreja que ele agora pertence. Em pouco tempo, ali já se inicia um processo de desconstrução de uma personalidade própria do homem para com Deus, e ele adota agora a nova fé. Adota agora as novas mensagens que tendem a valorizar, a exaltar aquele novo ambiente. E geralmente aqui é o lugar que Deus escolheu para você, aqui é o melhor lugar. Geralmente vem através de dons do tipo: uma pessoa que vinha de muitos lugares, passou em muitos lugares e não encontrou paz, mas aqui neste lugar ela encontra paz. E daí vem o recheio dos louvores, aqueles louvores que vêm a entrar neste assunto, que geralmente são letras e melodias que vêm fragilizar a pessoa, e essa pessoa em pouco tempo ela não reconhece mais nem ela mesma e a simplicidade do Senhor Jesus. Ela agora faz parte agora de um novo Deus religioso. Cada igreja tem essa astúcia. Cada denominação evangélica cristã tem uma astúcia particular. Isso é a grande verdade. Vamos desenhar aqui, de fato, o que é o corpo de Cristo dentro das igrejas. Vamos pegar aqui um corpo humano. E cada membro do corpo humano, braço esquerdo para um lado, braço direito para o outro lado, perna esquerda para um lado, perna direita para o outro lado, tronco para um lado, pescoço para outro lado, boca para um lado, ouvido para outro lado. Poderíamos aqui fazer citações de cada membro do corpo, mas está bom por aqui. Agora vamos colocar em cada membro separado uma cabeça. Então, aonde o braço foi cortado, você põe uma cabeça. No pescoço, põe uma cabeça. No tronco, põe uma cabeça sem pescoço. Põe uma cabeça na perna direita. Põe uma outra cabeça na perna esquerda. E daí por diante.
Perceberam o que aconteceu? E o que acontece de fato é que cada membro desse suposto corpo tem uma cabeça particular. Todos atribuem que essa cabeça que está ligada ao braço, a cabeça que está ligada à perna, mas separado um do outro, que significa as denominações. Todos alegam que é corpo de Cristo. E não o que as Escrituras nos ensina, o ser membro um do outro. Como se dar isso? Pode perguntar a qualquer membro da igreja, que é assim que é conhecido, né? Deus é amor. E pergunte para ele se ele acredita, de fato, que os membros da Batista são membros do corpo de Cristo. Ao menos é o que o líder ensinou a vida inteira, que a igreja verdadeira e única é a Deus e amor. Ela é o corpo de Cristo. E as demais igrejas são portas largas. É o que o líder pega, é o que o líder ensinou. E é assim que a igreja Deus e amor cresceu, desdenhando as demais e angariando membros para dele. Pergunta para um Maranata, qualquer membro da igreja Maranata, se ele acredita que os membros da igreja católica ou adventista, se ele acredita que esses frequentadores, seguidores do catolicismo, seguidor da adventista, são membros do corpo de Cristo. Se ele disser, mas eu acredito que seja, mas não é isso que os líderes, não foi isso que os líderes pregaram a vida inteira e tornou uma das grandes igrejas do Brasil, dizendo que a igreja Maranata é filho único, é obra revelada de Deus, e as demais são religiões e movimento. Ao menos a igreja Maranata a vida inteira pregou isso. Hoje talvez porque os líderes já estão muito bem obrigados com a quantidade de membros que tem, então já não se preocupa em pregar, em desdenhar, desprezar, né, de forma veemente e sistemática as outras igrejas, então já estão em uma zona confortável. Hoje não precisa talvez pregar isso, mas eu vivi lá dentro e a vida inteira da Maranata pregou isso. Pergunta para os membros da Cristã do Brasil. Faz de conta que a Cristã do Brasil é um outro braço que não precisa do restante do corpo. É o braço que a cabeça seja um suposto Jesus. Pergunta se os membros da Cristã do Brasil aceitam que as outras igrejas são membros do corpo de Cristo. Não. Porque a igreja cristã do Brasil é doutrinada a dizer que ela é que é o corpo de Cristo. Ela é que é a única e verdadeira. É ela que tem o cabeça como Jesus. As demais não. Assim a igreja do Eli Soriano, por exemplo. Ele tem um discurso, mas na prática, no tete-a-tete, no varejo, vê se os membros, seguidores dele acreditam nas outras igrejas como o corpo de Cristo. Não. Eis aí a imagem que eu desenhei, eu construí uma história aqui para mostrar que na prática não é verdade. Na prática,
eles usam as Escrituras, e as Escrituras de fato nos ensinam que o Senhor Jesus congregou-nos no seu corpo. E congregar no corpo de Cristo não é ajuntamento para preceitos religiosos, para práticas de culto da velha aliança, como práticas de culto divino, deu para entender? E é templo como casa, santuário terrestre, pastor como sacerdote, porque na prática fazem papel de sacerdote, porque a prática de culto divino é tentar buscar muitas das coisas da velha aliança, muitos preceitos, muitos rituais. Por exemplo, muitas igrejas, a maioria de igrejas, apresentam crianças em púlpitos e usa praticamente gestos como se estivessem na velha aliança. A experiência do caso de Jesus, que foi apresentado no templo. Isso é uma prática judaica. Isso foi uma prática judaica, um preceito do judaísmo, da antiga aliança. Então, essas práticas, essas ferramentas, aquilo que, por exemplo, o jejum, que é algo pessoal, algo entre você e Deus, as igrejas tornam isso um ritual e uma obrigação, porque ai dessas pessoas se exporem dentro dessas igrejas e não tiverem esses rituais. Imagine você ter um filho dentro de uma igreja e você disser assim: não, eu não quero apresentar o meu filho, eu não acho razão, não, porque o meu filho, quando ele crescer, eu vou doutrinar ele a andar no caminho, não é andar no caminho da instituição religiosa como um preceito para chegar a Deus, como um caminho para chegar a Deus, mas para que meu filho ande em Cristo, ele ande em Jesus, para que ele compreenda o para quem iremos nós, não para onde, não o caminho, igreja, para onde, mas Jesus, aquele que é mediador entre Deus e os homens. Então essas práticas de culto divino só mudam os nomes. Qual dentro dessas igrejas que um membro disse: não, eu não faço vigília, porque a vigília é a novena católica, mas só mudou o nome. Então vão prestar todos esses rituais na vigília, porque é diferente do catolicismo. O catolicismo é novena, mas na igreja evangélica, por ser outro nome, vigília, e é um nome espiritualizado, é divinizado, e aí as pessoas caem nessas práticas, como se aquilo ali, aquele ato coletivo, fosse uma maneira de chegar ao céu, de chegar até Deus. Isso não tem sentido para a nova aliança. Isso não tem sentido para a pessoa do Senhor Jesus, que é Ele, não as minhas práticas, e nem a prática de igreja alguma. Quer dizer, eles criam as práticas religiosas, os mecanismos religiosos de chegar a Deus, e eu sou obrigado, dentro de uma igreja dessa, praticamente coagido, e se eu não obedecer, eu serei taxado como infiel e desobediente. Aquilo como ter vida espiritual para aqueles irmãos, são essas práticas. Essas práticas são práticas de culto divino, só muda os nomes, os mecanismos são os mesmos, ferramentas para chegar até Deus. Isso é praticamente anulando o sacrifício perfeito e agradável do Senhor Jesus. Então essas práticas dentro dessas igrejas, esses jejuns programados dentro dessas igrejas, não passam de rituais, porque na presença de Deus nem fede nem cheira. Porque não é assim que as Escrituras ensinam. É algo muito pessoal. Eles ficam buscando coisas na velha aliança, tipo o jejum de Esther, o jejum de Esdras, de Neemias, o jejum de Daniel. Aí querem trazer tudo isso para a nova aliança. E sabendo que se aquela aliança fosse boa, Deus não teria enviado a perfeição, que é o seu Filho, Jesus, para que nós estivéssemos nele, para que se cumpra em nossas vidas aquilo que Jesus disse: eis que estou em vós todos os dias de vossas vidas, e onde tiver 2 ou 3 meu nome, eu estarei presente. 2 ou 3, porque se tiver para um sistema religioso tem que estar 1000, 2000. As pessoas
devem entender isso, mas não entendem, porque as mentes estão autorizadas a não compreender isso. O ato do sacerdócio humano, Jesus veio para tirar isso, para tornar cada um de nós sacerdotes de nós mesmos, para que eu dê conta de mim a Deus, não você dá conta de mim, eu dá conta de você, como diz as Escrituras, cada um de nós dará conta de si a Deus. Não é um líder religioso que irá me defender diante do eterno Deus. Então, essa prática de sacerdotal que os pastores, os padres fazem, é voltando à velha aliança. Porque eles não entenderam o sacerdócio de Jesus, que ministra dentro do coração do homem, quando o próprio Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É a voz do pastor, não é a voz do padre, do bispo, do pai de santo, não. É a voz do Senhor Jesus, diariamente falando aos seus corações e os seus seguidores, as suas ovelhas, entendendo a voz do bom pastor. Porque o bom pastor dá as ovelhas, esses pastores não dão, são mercenários. Lê lá o texto onde Jesus diz que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Que está falando é dos pastores. É desses homens que não dão a vida por ninguém, mas estão ali porque tem um interesse pessoal, que seja dinheiro, que seja nome, que seja cargo, que seja por ser bem aceitos, por serem adorados, idolatrados, de alguma maneira irá se beneficiar disso. Eles não querem que as pessoas exerçam o evangelho como ele é. Essas pregações religiosas, espiritualizadas, não, eu prego no lugar de Jesus dentro do teu coração, já que veio para acabar com esse negócio de templo terreno, isso é uma farsa. Já que não cabe todas as igrejas nem de um templo, não existe nenhum templo construído para jogar todos esses evangelhos, congregar todos em um templo. Já que o argumento é que tem que estar juntos, né, em grupos grandes, juntos, de milhares de pessoas juntos, então teria que ter um templo para guardar milhões de pessoas dentro. Isso não cabe, isso não tem sentido. Mas, infelizmente, né, querem continuar com essas práticas, essas liturgias, esses ritos, porque entende-se dentro deles, eles fazem os outros entenderem que assim estão chegando e se aproximando de Deus. Porque, na verdade, são práticas, ritos, praticamente para anular na vida da pessoa a compreensão do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. É isso aí. Infelizmente é assim. Mas vamos lá, eu vou te mostrar. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos discutir um pouco sobre isso. Não pesa. Não faz mal discutirmos. Não faz mal debatermos. Não faz mal duvidarmos, questionar. Não faz mal. Pelo contrário, desperta, faz-nos pensarmos melhor o que nos ensinam. Refletir sobre todas as coisas é sempre bom. Como são enganados e como enganam. Eu espero que você entenda e se liberte, que você possa dizer: eu não preciso ir na igreja do Edir Macedo, da Maranata, do Gedeuti, da Deus e Amor, Davi Miranda, para me sentir corpo de Cristo. Não. Pelo contrário, eu sinto que sou membro do corpo de Cristo pela fé. E tenha paciência. Se você não tiver pessoas próximas que entendam essa grande verdade, não se preocupe não. Faça a sua parte. Pregue a verdade. A nos ensina que acabou. Que nós somos sacerdotes segundo o sumo sacerdote, desculpe, Jesus. E o santuário terrestre somos nós, nosso coração, nossas vidas. As Escrituras mostram isso. E a nossa prática de culto a Deus é o amor ao próximo. E amar a Deus. Agora, o que eu faço para Deus, eu não faço por obrigação, nem por ajuntamento e nem para satisfação de um evangelho carnal. De um evangelho de que por trás alguém está lucrando. A ideia de congregar em um lugar, ela é impossível. Porque não dá para colocar todos os que creem em Jesus em um lugar só. Então logo esse discurso de que nós temos que congregar no corpo de Cristo, congregar na igreja, no local escolhido por esses homens, não existe. Porque não caberia, não haveria um templo para congregar todos no mesmo lugar. Deu para entender agora?
Só no Brasil são mais de 36 mil igrejas que pensam diferente uma da outra, que têm doutrinas diferentes uma da outra, que têm comportamentos muito particular. E a maioria não entende uma com a outra. Imaginamos nós aqui, não para a prática e cumprimentos e obrigações, um grande templo religiosos, como se vivêssemos na nova aliança, que coubesse as Escrituras é clara e nos 2 bilhões de pessoas dentro, que Jesus veio acabar com isso. Eu pergunto para você, Jesus, as Escrituras é clara e nos diz, a congregação do Brasil iria? Jesus veio congregar junto com a Igreja Cristã Maranata? Jesus é o mediador da nova aliança, ele não é mediador da velha. A Igreja Maranata de uma nova aliança toda ia congregar com os adventistas? Os então adventistas iam congregar com a católica? Todos estar no mesmo balaio de gato. A uma denominação. Por medo? Por pregações. Se o argumento de congregar, estar juntos, é hora de você já se libertar. Se esse argumento é o verdadeiro, é hora de você ser livre. Então deveria ter um tempo para caber todas essas denominações. Primeiro que é impossível. E se você tem prazer de estar com os irmãos, com outros irmãos. Segundo que eles não se entendem e não aceitam um ou outro com o corpo de Cristo. É por isso que eu fiz aquele desenho. E você, perna, está junto com orelha. Dilacerado. E você, orelha, está junto com boca. Que um braço não precisa de uma perna, porque a perna tem uma cabeça própria. E ninguém ali defendeu uma placa de igreja. E ninguém ali defendeu a doutrina de sua igreja. Jesus. Pelo contrário, todos a perna tem uma cabeça, não precisa da orelha, do boca, não precisa de nada. Porque o cabeça está ligado direto no braço, sem tronco, sem pescoço, sem nada. Isto é, esse é o quadro real de igreja. Que você é o corpo de Cristo. E que você não vive. Mas eu acredito. São os outros membros. Que Jesus congregou em um só corpo, é o chefe. Pela fé. Pela fé no Senhor Jesus, todo aquele que crê, esse já está congregando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ele também não é partidário de igreja alguma, pelo contrário. Paulo, mas as Escrituras dizem que nós devemos admoestar uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, e nós podemos dizer que esse servo tem a humildade. Isso é real? É real! De ouvir um outro irmão, seja para aconselhar, mas não para a prática de culto divino. Principalmente para ajudar. Porque ajudamento, não para prática. Se você for ver lá no início, de sacerdócio terreno, quando os irmãos se juntavam nas casas, eles se juntavam para ajudar mutuamente um ao outro, para ser membro um do outro do corpo de Cristo. Tanto é que as Escrituras dizem, que eles vendiam as suas propriedades e repartia com quem não tinha. É muito fácil pregar as Escrituras e dizer que todos os dias os irmãos se reuniam e partiam o pão e caíam na graça. Mas na hora que diz que eles, no verso seguinte, que diz que eles vendiam suas propriedades e distribuíam com quem não tem, aí isso já não é mais Escritura, isso aí já é... Não é isso? Como são enganados e como enganam. Eu espero que você entenda e se liberte, que você possa dizer, eu não preciso ir na igreja do Edir Macedo, da Maranata, do Geneuti, na Deus e Amor, Davi Miranda, para me sentir corpo de Cristo, não. Pelo contrário, eu sinto que sou membro do corpo de Cristo pela fé. E tenha paciência. Se você não tiver pessoas próximas que entendam essa grande verdade, não se preocupe não, faça a sua parte, pregue a verdade, pregue o evangelho verdadeiro. Isto é que importa. E um dia, quem sabe, gerações futuras experimentarão viver de verdade o corpo de Cristo pela fé, e que se estiverem juntos, não são para práticas de cultos divinos, e nem santuário terrestre, e muito menos de sacerdote terreno. E você possa dizer, eu sou membro um do outro do corpo de Cristo. Sem barreiras, sem igrejas, sem preceitos, sem vícios, sem obrigações e sem medo. Eu sou livre, porque a verdade me libertou. Com a paz do Senhor Jesus a todos.